Então é isso aí, galerinha. Eu vou revisar, ou não sei nem se eu falei isso ainda. Já cheguei a falar isso, né? Então é uma revisãozinha sobre esse fenômeno aí, que é um fenômeno realmente difícil de compreender. Claro que assim, o vestibular ele vai te cobrar isso de uma maneira bem simples. Mas entender o fenômeno de fato é um desafio. Nós já sabíamos que ondas em água poderiam se anular. Nós já tínhamos experimentos que mostravam que se eu faço uma ondinha na água, com, sei lá, 1 metro de altura, forma de crista, esse pulso vai para lá, e faço uma ondinha na água, com 1 metro de altura, mas em forma de vale, indo para lá, eu sei que vai ter um momento, depois que esses pulsos se encontrarem, que vai dar a sensação de que não existe onda se propagando naquela região. Mas logo na sequência tu vai ver que as ondas continuam a se propagar, cada uma para o seu lado. Isso mostra que teve um momento em que ocorreu uma interferência totalmente destrutiva. Quer dizer que tem um momento que as ondas se anulam, não tem onda lá. Interferência totalmente destrutiva. Na água dá para fazer isso, numa piscininha, no laboratório. Tu gera 2 ondinhas de mesmo amplitude e fases opostas, quando elas se encontram, anula. Mas logo depois tu tira uma outra foto, tu vê que surge de novo a crista e o vale e eles vão embora. Som. Tranquilo no laboratório, 2 caixas idênticas gerando sons idênticos. Quando uma está ligada, dá um barulhão no laboratório. Outra ligada, sozinha, dá um barulhão. Liga as 2, dá silêncio. Isso é fácil de fazer, é fácil de confirmar. A interferência destrutiva. Só que, até então, nós falávamos que luz anda em linha reta e que os raios de luz são independentes. Ou seja, um raio de luz não anula o outro. Porém, um tal de Young fez um experimento usando luz que mostrava que a luz poderia ser uma onda e que luz com luz poderia dar escuridão, assim como onda na água com onda na água que dá água lisa, ou som com som que dá silêncio. Para que ele pudesse fazer isso, ele teve que fazer uma série de coisas interessantes. Primeiro, ele usou uma fonte de luz monocromática, uma única cor, polarizada. Luz polarizada. Cara, o aluno poderia pensar, né, que a luz emitida por uma dessas lâmpadas é idêntica à luz emitida pela outra lâmpada. Não é. Porque se fossem idênticas, se essas lâmpadas emitissem exatamente a luz gerada por uma anularia a luz gerada pela outra e nós veríamos escuridão. Se eu vejo luz, mesmo com 2 lâmpadas aparentemente idênticas funcionando, é porque a luz que emerge de uma não é idêntica à luz que emerge da outra. Esses raios de luz, quando um raio de luz desse vem para ti, ele vem oscilando com campos eletromagnéticos perpendiculares. Tem raio de luz que o campo elétrico está vertical, tem raio de luz que o campo elétrico está horizontal, tem o raio de luz que o campo elétrico está oblíquo. Então cada maldito raio de luz que é emitido por cada átomo daquele gás preso naquela lâmpada, está com o campo eletromagnético vibrando numa certa posição. Por isso que a luz não é polarizada. Essa luz que sai daqui, ela é polarizada, significa que todos os raios de luz têm o campo elétrico, por exemplo, vertical. Então todo raio de luz que sai dali, o campo elétrico está na vertical, o campo magnético está na horizontal. Então a luz é polarizada. Eu fiz essa luz passar por uma fresta, já para eliminar quaisquer distorções dessa luz. A luz eu deveria representar ela com um raio, só que se eu representar ela com um raio, eu não vou enxergar o que está acontecendo aqui. Então eu poderia representar o campo elétrico da luz com uma linha cheia e o campo magnético com uma linha pontilhada. O campo elétrico com uma linha cheia, o campo magnético com uma linha pontilhada. Quando a luz for atravessar essa pequena fresta, como eu fiz uma fresta nanométrica do tamanho do comprimento de onda da luz, eu vou ver a luz desviando aqui. Então tu vê, aqui nesse caso a luz não vai passar em linha reta. Nós vamos ver que a luz vai se espalhar nessa fresta. Para representar esta difração, que é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo, eu poderia
fazer então as linhas cheias e as linhas pontilhadas dessa maneira, mostrando que a luz se espalhou ao passar pela fresta. Quando eu fiz isso acontecer, eu fiz a luz chegar exatamente da mesma maneira nessas duas outras frestas, que são equivalentes a essa, tem um comprimento nanométrico. Quer dizer que quando a luz chegar na fresta 1 e na fresta 2, a luz vai difratar mais uma vez de forma idêntica. Quando chegar um vale aqui, ou um campo magnético, aqui vai ter um campo magnético oscilando. Aí vai ter um campo elétrico gerado pela outra e um campo elétrico na outra. Se aqui for um campo magnético, a outra vai gerar um campo magnético. Se tiver um campo elétrico, a outra vai gerar um campo elétrico da mesma intensidade. Fazendo esse padrão, daria para comparar essa situação com aquela situação das ondas em fase, né, com as boias gerando ondas na água. Poxa, aí eu vou analisar o seguinte, ó, que bem aqui no meio entre as frestas, teve um momento onde linha pontilhada atingiu linha pontilhada. Seria o equivalente na água a uma crista, a um vale encontrando a um vale. Quando isso acontecer, vai dar um vale ainda mais profundo. Se fosse uma crista com uma crista, daria uma crista mais profunda ainda. Como isso aqui é luz com luz, está dando uma luz mais forte ainda. Em toda essa região central vai acontecer de crista com crista, ou de vale com vale coincidir. Como isso está bem no meio, aqui bem no meio entre as frestas, vai ter uma linha forte de luz formada, uma linha com luz forte. Luz com luz dando mais luz ainda, uma luz mais intensa. Porém, se eu for olhar acima dessa linha central entre os orifícios, se eu for olhar ali em cima, tem uma crista encontrando um vale, que seria o equivalente a essa interferência que é destrutiva. Então quer dizer que acima dessa linha de luz bem forte, vai ter uma linha sem luz. Só que se eu for olhar mais acima de novo, onde uma outra pontilhada passaria, teria de novo pontilhada com pontilhada acontecendo, ó, que seria luz com luz, gerando mais luz ainda. Então depois dessa linha de luz, eu vou ter uma linha escura que não tem luz, só que a próxima linha já não vai ser tão grossa e tão brilhante quanto a linha central. Porque nessa região central, a distância entre os orifícios, entre as fontes luminosas, é a mesma. Quando eu vou um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, uma das frestas ilumina mais que a outra. E aí já não vai dar uma franja de luz tão bonita. E embaixo vai acontecer o mesmo fenômeno. Embaixo dessa pontilhada que encontra pontilhada, tem pontilhada encontrando linha cheia. Então embaixo dessa linha clara vai ter uma linha escura, e embaixo da linha escura vai ter uma linha clara, mas não tão clara quanto a linha central. Acima dessa linha de luz vai ter uma linha escura e depois uma linha luminosa mais fininha. E a mesma coisa aqui, abaixo dessa linha clara vai ter uma linha escura e depois uma linha luminosa mais fininha. Tem um outro material com o qual eu trabalho que ele até monta a equação que mostra como é que a gente acha a altura y onde está uma dessas linhas, e ele chama a linha central de n igual a 0. Ele chama as linhas escuras acima e abaixo de n igual a 1. n igual a 1, n igual a 1. A linha em cima e a linha de baixo das linhas escuras é n igual a 2. n igual a 2. Eu cheguei a montar para ti aquela fórmula que dizia que o lambda era delta x vezes n para n igual a par, a interferência era construtiva, n igual a i para interferência destrutiva. Cheguei a mostrar aquilo para vocês. Eu teria que usar essa equação que eu mostrei para vocês junto com a outra equação famosa que a gente cria aqui para montar a formulazinha completa da experiência de Young. Eu nunca vi o vestibular cobrar a dedução da fórmula, embora eu possa oferecer para vocês essa dedução. O que o vestibular mais cobra na experiência de Young são as explicações. Ele quer saber por que a experiência de Young ocorre, por que luz com luz pode dar escuridão. E aí a gente tem que saber explicar que são dois fenômenos ocorrendo concomitantemente. Primeiro, a difração, que é a capacidade que uma onda
ela tem de contornar obstáculos. Isso é que foi a difração que permitiu eu criar duas fontes de luz, F1 e F2, que emitem luzes idênticas, que na verdade eram oriundas de uma mesma fonte, né? Aí eu botei duas frestinhas para que elas simulassem duas fontes de luz idênticas. A difração me permitiu gerar duas fontes de luz idênticas, e esta difração então, junto com a interferência, é que permitiu formar a franja luminosa na experiência de Young. A experiência de Young demonstra o caráter ondulatório da luz. Demonstra o caráter ondulatório da luz. A difração ainda nós poderíamos explicar através do princípio de Huygens. A explicação para a difração. Princípio de Huygens, que diz que cada frente de onda funciona como uma fonte de novas ondas, espalhando ondas em todas as direções. Se o aluno souber isso, ele mata as questões teóricas. Para a gente ir além disso, a gente pode deduzir a fórmula da experiência de Young, que é uma dedução bem bonitinha de fazer, bem desafiadora. Posso emendar e dar uma olhadinha na questão que eu estava com dúvida, que era... Aí olha só, para a gente ver se a nossa discussão foi eficiente, vamos pegar lá na página 335 do nosso livro 3 e vamos fazer a questão 21 da URGS, que falava o seguinte, ó: faz-se incidir um trem de ondas planas em um único comprimento, lambda, sobre um obstáculo com duas fendas, F1 e F2. Em vez de ele fazer as ondas curvas, né, ele fez as ondas paralelas, as frentes de onda chegando paralela ali. Então, nesse caso, ele não está se preocupando com a difração, certo? Aí, por enquanto, né? Aí ele vai lá e coloca duas frestinhas, exatamente como nós fizemos, fresta 1 e fresta 2. Ele diz que aqui tem um certo lambda, comprimento de onda. Ele chamou então aqui F1 e F2. O meio à direita e à esquerda das fendas é o mesmo. Considerando-se essa situação, pode-se afirmar que, letra A, logo após passar pelas fendas, as ondas continuam sendo planas. Eram planas, mas nós sabemos que vai ocorrer o fenômeno da difração aqui, né? Então a frente de onda vai se curvar, né? Certo? Não vai mais ficar uma frente de onda plana. Como? Aí é que tá, né? Na água a gente observaria que voltaria ao normal, né? Com a luz nós veríamos raios de luz saindo para lá, para lá, para lá, e eles depois não voltariam a andar em linha reta. Então a luz, quando sofreu uma difração aqui, a gente não vai ver ela se consertando depois. Numa onda na água a gente veria as ondas tendendo a se alinhar posteriormente. Ótima observação. Então dizer que elas continuam planas não, né? Letra B, a frequência das ondas se altera ao passar pelas fendas? Não. A frequência da onda é a carteira de identidade da onda. Não se altera nunca. Letra C, logo após passar pelas fendas, a velocidade de propagação das ondas diminui. A velocidade de propagação de uma onda depende do meio onde ela se propaga. Como o meio é o mesmo, não muda a velocidade. As ondas que passam por F1 e F2 continuam em propagação retilínea, à direita do obstáculo, sem se encontrarem. Não, elas vão difratar e vão encontrar, e vão se encontrar. Letra E, as ondas se difratam em F1 e F2, interferindo à direita do obstáculo. Pois é, então vai ter difração e vai ter interferência, que são os dois fenômenos que eles querem que nós conectemos para explicar essa situação. Então, veio bem do jeito clássico mesmo. Interferência, difração e interferência. São os dois fenômenos ondulatórios que explicam a experiência de Young. Show, ótima pedida. Na próxima aula a gente recomeça a acústica. Tem um monte de fenômeno divertido para a gente estudar hoje em acústica. Então não vai ser tão enfadonha como a aula passada.